Dom Henrique, o Papa Francisco, na exortação Amoris Laetitia, ele deixou uma portazinha aberta aí para o sacerdote na confissão, de repente autorizar que um casal de segunda união possa receber o sacramento tanto da confissão quanto da Eucaristia. Ele não falou abertamente, mas deixou uma frestinha aberta aí, que praticamente deixa na mão dos sacerdotes uma decisão muito difícil. Como é que o senhor, como bispo, orienta lá o seu clero com relação a isto? Por incrível que pareça, eu oriento como já orientava antes, não mudei nada. Sim. Pelo seguinte, eu acho que essa discussão todinha, ela é mal colocada, professor. Veja, no meu jeito de ler a Amoris Laetitia, a grande virtude da Amoris Laetitia é que o Papa colocou a questão da família com a ideia de que todos estamos a caminho, que é uma ideia bíblica. A igreja é o povo de Deus a caminho. Peregrino. Tá certo? Que é uma ideia da Lumen Gentium, a índole escatológica da igreja, o capítulo 7 da Lumen Gentium. Ou seja, a igreja está caminhando para a plenitude, para a glória. Então, se o senhor olha assim, todas as famílias, em quaisquer situação que se encontram, estão a caminho. Ninguém chegou lá ainda. Uma família pode ser perfeita no ponto de vista da fidelidade, da indissolubilidade do matrimônio, mas tem problemas de diálogo, de relação entre pais e filhos. Tem. Qual a família que não tem problema? Tem. Até a Sagrada Família estava a caminho. O menino nasceu sem ter um berço, o menino desaparece durante 3 dias aos 12 anos. Veja, tem problema. O marido morre prematuramente, o filho morre crucificado, a Virgem fica sozinha, Jesus vai pregar, deixa Nossa Senhora sozinha. Então, todas as famílias estão a caminho, como a nossa vida está a caminho. Então, o que o Papa coloca é o seguinte, né? O Papa diz várias vezes na exortação que ele não quer dar soluções prontas. O problema é que a gente fica querendo, pode ou não pode, não tem isso lá. Não tem, pode ou não pode. O que o Papa diz é o seguinte, né? Que os padres, que os pastores da igreja escutem com o coração. A gente tem, a igreja sempre, os documentos antigos da igreja também diziam isso, davam a norma bem clara e dizia que a gente, com prudência, com fidelidade, com atitude de escuta ao Espírito de Deus, e ali realmente é o padre, como o penitente, que veja a situação da pessoa, como colocar em prática aquilo. Então, é o lado pastoral da doutrina. Pastoral, né? Que não pode ser desvinculado da doutrina. Mas há situações, pode haver situações, em que uma pessoa, em determinadas circunstâncias, o padre, agora tem que ser um padre sério, um homem que leve a sério a doutrina e leve a sério a situação da pessoa. Pastoral. E tem um coração de pastor, um homem que reza, que se deixa guiar pelo Espírito. Que o padre veja que ali, naquela circunstância, pode deixar aquela pessoa comungar. Tanto que o Papa deixa claro, o que serviu para aquela situação, não vai servir para outra. Não pode ser o liberou geral. Não pode. A partir de agora, os casais em segunda união que fizer 3 encontros podem comungar. Não pode. Entende? Então, veja, o que o Papa pede é um coração de pastor e que entenda que a moral cristã nasce, não é de uma regra, a moral cristã nasce de um encontro da pessoa com Cristo. Veja, na luz do Espírito Santo, na luz do Espírito de Cristo. Um santo arcebispo de Maceió, já nos anos 50, permitia que uma pessoa, e um homem sério, um homem santo, um asceta, né, famoso pela sua santidade, numa determinada condição, uma pessoa comungasse na capela dele, nas grandes festas, porque era a dirigida espiritual dele, lia o Tanqueray, veja, aquele compêndio lá, e ele via, então veja, era um homem que tinha um coração de pastor, e um homem ortodoxo. Então o que o Papa quis dizer foi isso. Tanto que ele usa tudo na nossa tradução, e no italiano está no pretérito, no futuro do pretérito. Em tais circunstâncias, quem sabe, poderia. Veja, está lá, é só ler.
Então, se fez disso né? E depois também porque a própria divulgação foi feita de modo mídia, né? Mas é isso que eu posso dizer. Muito bem.